Olá, estudantes, tudo bom com vocês? Nessa videoaula de hoje, né? A gente vai falar um pouco sobre forças de atrito. Qual a importância da força de atrito? Para que ela serve? Quais os tipos de força de atrito? Atrito estático, atrito cinético, que em alguns livros são chamados de atrito dinâmico. Vou mostrar algumas simulações para vocês, tá bom? A gente vai bater um papo aí das diferenças entre os tipos de atrito. Então, vamos nessa! Então, vamos lá. O que é força de atrito? Cara, a força de atrito, ela aparece devido à rugosidade que existe entre as superfícies, tá? E ela aparece em várias situações do meu dia a dia. Se eu consigo andar ou correr, é porque existe a força de atrito entre o pé, seja lá ele descalço ou calçado, em relação à superfície. Então, se você, por exemplo, andar sobre uma superfície bem áspera, né, com bastante rugosidade, você percebe que você tem uma aderência maior com a superfície do que numa superfície completamente lisa. Por exemplo, você andando de meia sobre uma superfície, um piso de porcelanato, né, escorrega, não é mesmo? E muito. Muito importante o atrito para a frenagem de veículos, tá? Muito importante. Se não é o atrito, se não fosse o atrito, eu ia pisar no freio e esse veículo ia continuar deslizando. Então, durante a frenagem, ele é muito importante. Ele pode ser prejudicial, em componentes mecânicos. Pode ser prejudicial em... Opa, deixa eu até apagar isso aí. Ficou muito feio, né? Ele pode ser prejudicial em componentes mecânicos. Por quê? Porque o atrito ele provoca desgastes, tá? Sempre ele vai provocar um desgaste. Então, em componentes mecânicos eu tenho que diminuir esse atrito. Fazendo o quê? Colocando uma lubrificação, colocando óleo, por exemplo. E ele gera, sempre, tá? Gera aumento de temperatura. Isso é uma característica da força de atrito, tá bom? Então aí algumas características para você entender um pouco melhor como é que a força de atrito atua em diversas situações. Por que existe força de atrito? Por que existe o atrito? Bom, porque nenhuma superfície é plenamente lisa. Todas as superfícies têm entre elas e nelas mesmo algo que se chama, vou até grifar aqui, ó, rugosidade, tá? Então, quando eu observo essas duas superfícies, esses dois corpos, um sobre o outro, o corpo azul sobre o corpo cinza, se eu olhasse ao microscópio, o que eu veria? Que mesmo eles, a olho nu parecendo liso, cada uma das superfícies tem essas ranhuras, tá? Aqui, ó. Tem essas ranhuras, que é a rugosidade própria de cada uma delas. Então, quando eu coloco uma sobre a outra e tento deslizar uma sobre a outra, há uma resistência devido a essa rugosidade, tá bom? Então, toda superfície, por mais lisa que seja, apresenta algum tipo de rugosidade. A superfície mais lisa que eu conheço, que eu tenho ideia assim, são superfícies de espelhos telescópicos, tá? Daquele espelho de telescópio espacial. São superfícies muito lisas, muito delicadas para a captação de imagens perfeitas. Então, um dos motivos do porquê acontece o atrito é por causa da rugosidade. Então, falando mais sobre rugosidade, a força de atrito também pode ser usada, né, quando utilizada
para aquecer as coisas. Você pode fazer um experimento simples aí na sua casa, tá bom? Eu vou fazer aqui no meu simulador. Mas se você quiser fazer na sua casa, faça simples, faça assim, ó. Atrite uma mão na outra. Você vai perceber que há o quê? Um aumento de temperatura. Aqui, ó, tá vendo a rugosidade do livro de química? Eu vou atritar o livro de química no livro de física que está embaixo. Então, aí, ó, você pode olhar o termômetro lá, um aumento de temperatura e perda de material mesmo, né? No caso aí do livro de química, tá bom? Então, a força de atrito também é responsável pelo aumento de temperatura nos corpos, tá? Então, por exemplo, um motor de um automóvel, por que ele não ferve? Porque primeiro você tem um sistema de refrigeração de água que passa ao redor do motor para retirar calor do motor. E por quê? Dentro do motor as pessoas colocam o quê? Óleo. Para quê? Para que seja diminuído o atrito entre as peças, entre as engrenagens, tá bom? Mesmo assim aquece bastante. E é por isso que você tem um sistema de arrefecimento. Se não tivesse óleo, esse material do motor ia aquecer tanto que ele ia se fundir e ia travar o motor. Beleza, pessoal? Continuando, então, vamos falar um pouco sobre os tipos de força de atrito que existem, tá bom? Bom, existem dois tipos de força de atrito e é sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiro, a força de atrito estático, tá? A força de atrito estático ela é variável e vai equilibrando sempre com as forças que são aplicadas ao corpo. Então, por exemplo, se eu quero mover um corpo, eu começo a fazer força, vou fazendo força, até o momento que eu consigo começar a mover esse corpo. Quem já tentou em casa mover, por exemplo, um armário de lugar, um móvel, sabe do que eu estou falando. Você começa a fazer força até começar a mover aquele móvel. Essa força que você aplica enquanto o móvel está parado, ela vai sendo equilibrada pela força de atrito estático, até um limite, tá? Que nós chamamos de força de atrito estático máxima. Se você chegar na força de atrito estático máxima e continuar aumentando a tua força, você vai acabar movendo esse móvel. Então a força de atrito estático máxima, ela existe enquanto o móvel está o quê? Parado. Ou no caso, por exemplo, de uma roda no pneu de carro, ela também existe lá, nessa roda em contato com o asfalto. Por quê? Porque a roda toca o chão um ponto de cada vez e é como se ela tivesse o quê? Parada em relação à terra, em relação àquele ponto, tá bom? Inclusive os freios ABS, eles foram construídos para manter sempre esse contato com o chão. A força de atrito estático está presente durante a frenagem desse móvel, tá bem? Então, força de atrito estático, duas características. Primeiro, ela é variável. Então, ela começa do zero e vai aumentando. Segundo, ela atinge um valor máximo, que é a força de atrito estático máxima, tá bom? Daqui a pouco eu vou colocar uma simulação para ficar mais claro para vocês o que é a força de atrito estático máxima. Já a força de atrito cinético, também conhecida, tá, ou descrita em alguns livros como força de atrito dinâmico, tá? Pode ser, viu? Às vezes você encontra assim. Ela também é uma força de atrito, só que ela já se encontra numa situação diferente da força de atrito estático. A força de atrito estático, ela vai existir no corpo enquanto ele estiver parado. Ela vai aumentando até atingir um valor máximo. A força de atrito cinético, ela tem um valor constante, tá? E acontece, e essa força de atrito cinético, ela aparece já quando o corpo está deslizando, né, sobre uma superfície.
tá bom? Então, no deslizamento já com o corpo em movimento, vai aparecer a força de atrito cinético. E tem uma característica que é muito importante que a gente frise aqui, ó, tá? Ela vai ter sempre um valor menor que a força de atrito estático máxima, tá? Sempre, toda a vida, não importa a situação, tudo bem? Essa característica é muito importante e daqui a pouco, já nesse instante, eu vou mostrar uma simulação para vocês entenderem um pouco melhor a diferença entre força de atrito estático e força de atrito dinâmico ou cinético, tudo bem? Então vamos lá, vamos para a simulação. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, no nosso simulador, o simulador do PET da University of Colorado, né? É aberto, vocês podem acessar aí. É o simulador de forças e movimento, noções básicas, tá? Eu estou aqui na parte de simulação com atrito. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, a diferença entre força de atrito estático e força de atrito cinético. Também, às vezes, conhecido por aí como dinâmico. Eu acionei tudo aqui, então aparece o velocímetro. Eu vou colocar muito atrito, tá? Para ficar bem característico. Aqui eu tenho um corpo de 50 kg, tem o nosso bonequinho aqui, e eu vou fazer força, vou tentar empurrar esse objeto. Eu já vou colocar de cara 50 newtons, veja, até melhor. Eu vou começar bem lentamente, veja, que conforme eu vou aplicando força, a força de atrito vai equilibrando com a força aplicada. Tem 16 newtons, desse lado 16, aumenta mais um pouco, 17, desse lado 17, e ela vai equilibrando. Essa força que equilibra, essa força de atrito que está equilibrando, é a força de atrito estático, tá? 80, vou direto aqui, ó, para 80. Vou aumentando mais, ó. Opa, soltei antes, né? Eu sei o valor, qual é a força de atrito, então vou mais lentamente. 200 eu vou subindo agora mais lentamente, tá? Subimos aqui, ó. 250 newtons. Vamos direto. 250 newtons. Então, eu tenho de força aplicada 250 newtons, de força de atrito 250 newtons, tá bom? E veja que o bloco nessa caixa de madeira ainda não se moveu. Por que ela não se moveu? Porque essa força de atrito é a força de atrito estático, tá? Então, a força de atrito estático ela vai aumentando para equilibrar a força aplicada, na tentativa de impedir o movimento. E ela aumenta até um limite, que é chamada de força de atrito máxima. Força de atrito estático máxima. Eu sei que a força de atrito estático máxima para esse simulador é de 250 newtons. Então, ele continua parado, né? Tá aí esse velocímetro. Se eu colocar mais 1 newton, vamos ver o que acontece. Opa! Ele entrou em movimento. Então, eu tenho 251 newtons de força aplicada. E a força de atrito, você vê que ela diminuiu muito. Ela diminuiu para 188 newtons. Por quê? Essa força de atrito agora, já que está em deslizamento, eu vou até dar um pause aqui. Já que está em deslizamento entre a superfície da caixa e o chão, essa força de atrito é a força de atrito cinético ou dinâmico. Repara que ela é menor que a força de atrito estático máximo, tá? Isso tem que ficar muito claro, pessoal. A força de atrito cinético ou dinâmico é sempre menor que a força de atrito estático máxima, tá bom? Aqui aparece a soma das forças, eu tenho 63 newtons para a direita, né? 251 menos 188. E meu corpo, antes de eu parar, da pause aqui, estava em 27,9 metros por segundo, tá? Se eu continuar dando play, veja que a velocidade vai aumentar aí até 40 metros por segundo.
meu ajudante aqui vai soltar o corpo. E aí a velocidade vai diminuindo, porque como ainda está em deslizamento, age a força de atrito cinético até o corpo parar. Parou, se eu quiser colocar ele em movimento de novo, eu tenho que vencer a força de atrito estático. Então eu vou aplicando força até atingir a força de atrito estático máximo, que a gente sabe que para esse exemplo aqui, para essa simulação que eu preparei, é de 250 newtons. Quando atingir 251, com 250 eu tenho a iminência de movimento, com 251 newtons de força aplicada, eu consigo colocar a caixa em movimento, deixa de ter atrito estático e passa a ter atrito cinético ou dinâmico, tá bom? Então essa foi a nossa simulação da aula aí. Então, nós já vimos aí a diferença entre força de atrito estático e força de atrito cinético. E vimos também que a força de atrito estático máxima é sempre maior que a força de atrito cinético ou dinâmico, tá? Por quê? Porque isso tem uma relação direta lá com a rugosidade, que também nós já vimos, né? As duas situações aparece um elemento chamado coeficiente de atrito. Nós vamos representar o coeficiente de atrito pela letra grega μ, tá? O coeficiente de atrito ele aparece tanto na situação de força de atrito estático quanto na força de atrito cinético. É importante destacar que o coeficiente, e aí na minha tabela aí fica bem visível, que o coeficiente de atrito estático ele é maior, tá? Ele é maior que o coeficiente de atrito cinético. Veja bem, e isso o coeficiente de atrito ele aparece com relação à rugosidade de uma superfície em relação a outra. Então, por exemplo, aqui ó, borracha sobre o concreto. Eu tenho duas superfícies, borracha e concreto. Tá? Então, enquanto não há movimento, até ser atingida a força de atrito estático máxima, esse coeficiente de atrito vale 1. Depois, durante o deslizamento, vale 0,8. Tá? Eu tenho, então, uma aderência bem grande da borracha sobre o concreto. Vamos pegar um outro exemplo. Aço sobre aço. Então, eu tenho duas superfícies aí, ó, sem lubrificação. Aliás, desculpa, com lubrificação. Com lubrificação. 0,10 enquanto está parado e 0,05 enquanto está em movimento. Olha a diferença. Eu vou até marcar de outra cor aqui, ó. Olha a diferença quando eu tenho aço sobre aço a seco, sem lubrificação. O coeficiente é de 0,8 durante o atrito estático, ou seja, enquanto está parado, enquanto estou aplicando uma força sobre a superfície móvel, sobre o corpo móvel, né? Mas não há movimento ainda. E quando começa o deslizamento, isso baixa para 0,6. Olha a diferença que a lubrificação faz com o atrito, ou seja, então, por exemplo, no motor, como eu já falei, é muito importante que se tenha o quê? Lubrificação, para diminuir o atrito entre as peças, e como a gente já viu também, diminuindo o atrito, diminui a temperatura entre essas peças, né? Então, tá aí o coeficiente de atrito para a gente dar uma olhadinha. Como eu relaciono o coeficiente de atrito com força de atrito? Vamos lá. Então aí eu fiz um quadrinho comparativo para a gente dar uma olhada nas duas forças. Então, a força de atrito estático, tá? A gente já viu que ela é variável e ela atinge um valor máximo. Como eu calculo esse valor máximo? Força de atrito estático
máxima é igual ao valor do coeficiente de atrito estático. Lembrando que esse valor é tabelado, tá? Então o exercício, se ele não pedir para você calcular, ele vai te dar para você calcular. E se ele pedir para calcular, ele vai te dar a informação suficiente. Multiplicado pela força normal. Lembrando que a força normal é uma força que aparece quando tem um corpo sobre uma superfície. Uma força de reação à força de compressão que esse corpo faz sobre a superfície. E o coeficiente de atrito cinético, tá? A gente já sabe que ele tem um valor, a força de atrito cinético ela é uma força que tem um valor constante, não muda, tá? E é sempre menor que a força de atrito estático máxima. Como a gente calcula? Força de atrito cinético igual coeficiente de atrito cinético, que nós acabamos de ver naquela tabelinha agora, que ele é sempre menor que o coeficiente de atrito estático. Vale essa referência aqui, ó. Lembrando, né? Coeficiente de atrito estático é sempre maior que o coeficiente de atrito cinético. Então, a força de atrito cinético é coeficiente de atrito cinético também multiplicado pela força normal. Beleza? Então, com essas duas equações, são com essas duas equações que eu vou calcular a força de atrito. Força de atrito estático, força de atrito cinético. Repare que é a mesma equação. A diferença é que em uma eu tenho o valor do coeficiente de atrito estático e na outra eu tenho o valor do coeficiente de atrito cinético. Beleza?